Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Um Diário de um Filho Adotivo. Hoje estamos recebendo, com muito prazer, a Emídia Damasceno, que é psicóloga e já tratou crianças e orientou os pais também. Ela que tem a sua formação em psicologia e vai compartilhar conosco aqui um pouco do seu conhecimento dentro dessa história, desse universo tão desconhecido por muitos e muito conhecido por meu parceiro aqui, João. Né, João? É isso aí, mais uma. Mais uma. Mídia, seja bem-vinda aí. Eu acho que hoje vai ser um programa daqueles, hein? Hoje vai ser, hoje vai ser. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Eu queria, de cara, perguntar para você uma coisa. Vimos essa semana que, eu gosto de dar nome aos bois, o Igor, do Flow, ele soltaram uns vídeos e ele fala que o receio dele seria em ter medo de não amar uma criança adotando a criança. Pergunto eu para você, você recebe muitas crianças que têm esse sentimento ou não? Crianças que têm sentimento, De não serem amadas? sim. Muitas? Essa é a principal característica de uma criança que é adotada. É uma insegurança muito grande nessa nova família. Ela vem já de uma história que a gente não sabe qual é, e ela parte para uma outra família. E ela tem medo de que isso também ocorra na família Entendi. nova. Então há um medo, sim, do abandono, há um medo da rejeição. Essa é a principal característica de uma criança adotada, se ela estiver em um lar que não acolha, que não abrace ela de uma forma que ela se sinta ali. Por mais que a criança dê trabalho ali de início, né, ela vai testar o ambiente por diversas vezes, ela vai ver se ela pode confiar naquele ambiente. Isso é muito comum de uma criança adotada. E a família precisa estar atenta. Isso a gente acolher. falando em que faixa etária que já vem desperta esse... Olha, eu posso te dizer que até os 10 anos a criança ainda testa. Isso mesmo se ela for de bebê adotada? Aí é diferente. A gente está muito falando diferente. isso, É, porque uma eu criança falo- com 6 anos, Porque eu falo, perguntei eu justamente... vindo como bebê, Bebê, é. então eu não tive Sim. esse negócio de fui abandonado, não tenho esse sentimento o antes e o depois, né? Então Você já eu já cresceu numa nasci como se eu casa... tivesse saído do ventre, né? Sim. E aí é o que ela falou, acho que a criança acaba vindo machucada, né? Que a gente também comentou no primeiro episódio, né? Então é esse medo que aí ela vai querer, vou querer forçar, porque se eles quiserem me tirar daqui, que me mandem de volta embora o mais rápido possível, né? Acho que Agora deve ser pergunto para a doutora uma coisa. Essa leitura, ela pode ser uma leitura que às vezes ela se torna equivocada? Pergunto isso por quê? Porque criança testa, seja biológica ou Sim, adotada. sim. Ela vai testar. Sim. Isso pode ser confundido Pelos pais, pelos pais? independente de ela ser adotada ou não, ela vai testar. Sim, isso ela vai fazer. Agora, a confusão pode ocorrer, por exemplo, se o pai ou a mãe não entender aquela criança. Tá, entendi. Então ele pode falar assim: ah, isso é birra, ah, isso é malcriação, tá com geralmente a criança chega um pouco por conta disso, né? Os pais com medo de que aquela criança está se comportando mal, a escola está dizendo que ela está sendo agressiva, que isso é um comportamento que é bem recorrente nas crianças. E aí a família procura o atendimento psicológico para sanar isso, né? Ó, um comportamento está muito ruim, ela briga dentro de casa, eles não conseguem entender. A confusão pode ser nesse ponto, né? Entendi. De não entender que aquilo vem pela história dela da adoção, né? E esse é o diferencial, por exemplo, de uma criança que não veio pela adoção. A criança que não veio pela adoção e tem comportamentos que destoam, né, e a escola procura ajuda, pode ser por algo familiar dentro de casa. Ela sempre quer comunicar alguma coisa. A criança, quando está com um comportamento ruim, um comportamento fora, ela está querendo comunicar. A criança não sabe falar de outro jeito. Então, ela vai comunicar através do comportamento dela. O que pode confundir é isso. Ah, é uma criança mal criada, é uma criança que está fazendo coisa errada, está mentindo muito. E eles confundirem que isso não seria por conta da adoção. Eu fiz essa pergunta porque existem crianças biológicas que têm essa mesma característica. Sim. Quer testar, às vezes conta histórias que não existem, as mentiras e tudo mais. Por isso que eu quis entender um pouco, porque a gente também é criança, né? Sim. Então, e aí, claro, vindo com uma situação como essa de
teoricamente, um abandono forçado, porque às vezes a gente já conversou e às vezes chegam casos que a gente começa a ter uma leitura que não é um abandono, aquilo foi uma escolha de dar a possibilidade de uma vida melhor para aquela criança. Então isso eu não classifico como, na minha cabeça, eu não classifico como um abandono, mas é óbvio que a criança vai entender dessa forma. Fazendo um plus aqui, fazendo deixa, uma... deixa eu fazer uma outra, Manda. porque dentro disso, às vezes a gente fala dos sintomas e a gente sempre acaba levando para o sintoma da rebeldia. Existe também o sintoma ao contrário, vamos dizer assim, né? De repente ela quer se expressar, às vezes até com muito amor, porque aquele negócio também do medo de. Então a gente às vezes Da não é rejeição, só né? o expulsar os pais, É mas de o... repente se você também sentir que a criança ela tá mais fechada, Sim. ou ela quer demonstrar muito amor, porque eu vou fazer um contraponto até como se fosse um filhote, né? Que é aquele que vai ficar te lambendo e não sei o que, com desespero de que você não expulse. Tem esse também, porque às vezes a pessoa fica assim, só se ele se ficar rebelde eu tenho que levar. Não. Em qual momento também que a família tem que, peraí, tá acontecendo algo diferente, tanto agressivo ou não agressivo? A criança pode, por exemplo, ter comportamento de reclusão total. O comportamento, por exemplo, na escola, de não ter amigos, socialmente ela não conseguir brincar com outras crianças, né? Sempre estar afastada, excluída. Esse também é um sentimento muito recorrente, que é a exclusão. Né? Ao invés de ela seguir, né, ser agressiva, né, e estar ali nesses comportamentos que são pela sociedade visto assim de uma forma Mais clara, vamos dizer mais assim. clara, né, de algo que tenha um problema ali, porque isso é a comunicação da criança. A gente fala, tem um problema ali. O que é que ela está me falando com isso? Esse outro comportamento também é algo, né? Se a criança está muito excluída, está muito quieta, não consegue fazer amizade, está ali no condomínio, não quer brincar com os amiguinhos, está na escola, fica isolada, comendo lanche, isso também é algo de alerta. São O que está sinais. acontecendo? O que está acontecendo com essa criança? Tem alguma coisa que ela não está conseguindo lidar? Tem alguma coisa que a gente consegue fazer por ela? Isso também. Os dois. Sim. Independente, é um comportamento que destoa, é um comportamento diferente. Há um sofrimento. A gente pode entender que de qualquer forma há um sofrimento, tanto no comportamento ruim, digamos assim, que a sociedade vê como ruim, como um comportamento de isolamento. Há um sofrimento ali na criança. A gente falando de criança, né? Claro. E de criança adotada tardiamente, que também é uma questão diferente. E pensando dessa forma, criança adotada mais tardiamente, quais são os conflitos internos que mais acende o ponto dessas crianças? Assim, vamos imaginar numa régua, a gente colocou todas essas crianças. Quais são os conflitos internos que mais chamam a atenção? A exclusão, não pertencimento, ela não é nem de lá e nem de cá. Tá. Então eu tenho uma história, nós somos constituídos da história. Você, a sua forma de ser hoje é através da história que você teve de vida. E a história que você teve de vida, que você conhece, é só da sua família. Sim. Você não teve uma família anterior. Essa criança, ela fica dividida com duas histórias. Então é um não pertencimento. Da onde eu sou? Ela vai precisar criar um outro mundo, uma nova forma de ser e uma nova história. É muito conflituoso para ela. A exclusão aparece bastante. A rejeição aparece muito também, porque ela ainda não entende. Por que é importante o acompanhamento? Porque ela vai conseguir entender o que está acontecendo com ela e ela não vai criar fantasias quanto a isso. É por isso que falar a verdade, falar o que aconteceu, o que a criança está perguntando, responder de acordo só com o que ela está perguntando, não precisa se estender muito mais. Mas isso ajuda a criança a não ir colocando outras fantasias daquilo que aconteceu com ela. Falar sobre a família anterior também é muito importante. Então, para que ela não esse sentimento de rejeição, de exclusão, de não pertencimento, não fique cravado nela e ela começa a ter sintomas para frente. A partir de que momento da idade da criança ela já passa a ter um conhecimento disso? 3, 4 anos, 5 anos? Acima dos 5 anos. Acima dos 5. Então, pensando assim, a partir dos 5, em que fase da vida a adoção costuma doer mais para essas crianças? Não tem como dizer uma fase da vida, porque isso é muito individual. Tá. Tem criança que pode ser adotada, depende muito do lar. E o ambiente que ela for inserida consegue criar, a gente chama muito na psicanálise de um ambiente suficientemente bom, Tá. que acolha, né, que consiga fazer isso por ela, que ela não teve na família anterior ou
ou teve e se perdeu. Entendi. Então, isso é importante. Então, pode acontecer ou não pode. A criança pode passar por algo que é muito destruidor para ela, como também ela pode ser acolhida e aquilo que ela sentiu que perdeu ser acolhido por outra família ali mesmo. Ela consegue passar por isso de uma forma diferente, não tão sofrida, não tão dolorida. Isso não quer dizer que uma criança que é adotada mais velha, ela vai passar por problemas psicológicos. Não, ela pode ser muito acolhida, ela pode começar, a família pode entender qual que é a fase dela e conseguir, nesse momento, estar junto, né? Não, eu falo isso porque, assim, tem muitas famílias que têm medo. Acho que a gente pode entrar depois numa questão Sim, com familiar certeza. também, da família, né? Do medo, da rejeição da criança com eles. Tem isso também, lógico, é uma mão de via dupla, Sim, né? e aí não consegue lidar quando aparece esse tipo de situação. Então, é o que eu estava falando para o João. Tem tantas camadas isso, porque tem os pais, tem os filhos, né? Tem muitas questões. Então, não tem como a gente fazer com que... falar como que fosse preto no branco. É assim, sabe? Como um protocolo, uma tabela. Não tem Porque uma cada receita, criança né? vai ser de uma forma. Vai ser de uma Cada forma. criança vai receber aquilo de uma forma. Cada família vai receber também Eu falo até de uma trazendo forma. para minha história Sim. de vida, né? Então, depois do primeiro programa, conversando com a minha mãe, né? E eu falei, pô, mas a Aninha, né? Que era minha irmã, né? Aquilo lá, ela tinha já um problema, né? Ela era uma criança especial, ela era mulata, né? E, e ela falou assim, mas a sua irmã tinha, a gente, mesmo, a mesma criação, a mesma família. Sim, sim. A minha irmã, ela chegou a um momento também que ela não se aceitava. Mesmo tendo problema, porque assim, pô, eu sou diferente. Ela era obesa, ela era negra, ela sabia que ela tinha, e ela não tinha aquele ciclo de amigos como ela via o irmão ter, né? E então ela andava com uma pochete cheia de bala, porque ela trazia outras crianças, tipo, tô comprando a amizade, né? E isso também era muito, mesmo tendo a mesma criação, né? Então, Porque são indivíduos diferentes. Indivíduos diferentes. indivíduos né? diferentes. E foi muito importante o apoio psicológico. Então fazia-se o acompanhamento, mas mesmo assim, aí é o que eu volto, né? Minha mãe e meus pais nunca, se perguntar para minha mãe, de todos os problemas que a Aninha trouxe como uma criança, né? Ou eu, eles nunca deixaram de amá-la, né? Então, pô, ela chegou, ela pegava dinheiro, então ela queria, ela fazia coisas que era para se chamar a atenção, É mas na forma de chamar a atenção, né? mas a gente sentia. Eu lembrei até de um caso que uma vez a gente morando no prédio e isso eu achei que foi muito legal porque veio um pessoal, jovens já, né? E começaram a tirar sarro dela. E aí só que assim, eu era diferente, eles não sabiam que eu era o irmão dela. Então aí foi a hora que eu falei assim, peraí, com quem você tá falando? Ela é minha irmã. E nisso, o prédio, que eram a turma, nossa, todo mundo desse, falou assim, peraí, meu amigo, ela é a Aninha, velho, você não vai mexer com a Aninha. Ela é nossa irmã aqui também. E botamos os caras pra fora do prédio. Então aí ele falou assim, porra, ali você vê assim, Sim. não é Eu só a tenho uma família, base, tem uma família inteira ali, né? E Isso foi amigos muito e tudo bacana. mais. É isso aí. Eu queria fazer uma pergunta assim: existe culpa na criança por querer saber sobre os seus pais biológicos? Você pega esse tipo de caso, já pegou, já leu alguma coisa O que as sobre? crianças têm medo de aborrecer os pais que Por adotaram. perguntar. É, Tá, o medo entendi. de decepcionar, o medo de querer saber da sua origem. E os pais ficarem tristes por conta disso. Isso ocorre. acontece. Eu vou já aproveitando aqui, vou entrar na parte de adolescentes, mas antes de entrar em adolescentes, eu quero deixar uma pitadinha aqui do João já dar risada, né? Uma pitadinha. No primeiro programa que nós fizemos, a gente contou um pouco da história do João. E o João, a gente conversando, a gente falando para o público, o João falou, no meio desse caminho que a gente vai percorrer, que a gente está começando, vamos descobrir muitas coisas que ele não sabe ainda. Uhum. Qual a possibilidade de ter algum efeito negativo a gente cutucar nessas coisas? Acho que Eu tem coloquei no meio da fogueira.
Não, eu tô perguntando pra psicóloga. Você Deixa, que não, Você- depois eu dou um pitaco. Quietinho. Eu não acho que possa ter, assim, um efeito negativo. Tá. Pode doer. São coisas diferentes. Sim, sim, total. Né? Então, eu acho que você procurar algo que, tá bem resolvido, e de repente você perceber que tem alguma coisa que possa não estar bem resolvido, pode doer, pode você ter que passar por um atravessamento diferente que você achou que estava tudo certo. E opa, pera lá, não tá certo. Tem alguma coisa aqui que eu preciso cuidar. Mas assim, eu ainda acho que é mais importante doer e você saber que pode cuidar, porque você não sabe que aquilo que ficou lá atrás, escondido, tem alguma consequência, algum sintoma na sua vida atual. Qual a que ramificação você, que pra você é criou, né? normal. Que Ou pode você vai ser- dizer, eu- "Puta, eu ia- agora eu entendi por que aconteceu aquilo, ou por que eu me Sim, sinto dessa sim, forma. Tava faltando sim. essa peça, de repente. Eu falei isso, eu coloquei a mesa aqui com a liberdade do João permitir fazer isso, porque o João é muito bem resolvido com isso. E aí, quando ele fala sobre as histórias que vai descobrir, são histórias que não vão mudar Não, absolutamente o meu nada. amor, Nada, nada. né? Até porque vai ter coisas assim, pô, mas por quê? E a gente tem que ter. Não é um corte, né? Eu não vou tomar uma atitude em cima de um corte. Ah, mas tal fulano naquela. Puta, mas naquela época a gente tava falando de Você um vai falar outro de 30 cenário, anos atrás, de uma gente, outra coisa. Como a gente também fala hoje, que eu acho que vai ser muito bacana a mídia também trazer, porque a gente está falando da minha vida dos anos 80, anos 90. Sim. Então, com certeza também para a família, que foi minha mãe, meu pai, o tratamento, as Eram coisas outros eram tempos, outros outros tempos. tempos. Então a gente também tem que trazer assim, e agora? Por Para isso que essa geração que existe celular, que as Sim. coisas tomam um volume muito uma grande. proporção muito grande. Por isso que eu até te perguntei sobre as questões que você tinha interna em relação a isso, e você lidou super bem com isso, e trouxe o assunto à mesa, e eu trouxe esse assunto à mesa porque a mídia vai estar mais vezes com a gente. Sim. Então, por isso que eu já te preparei, caso a gente precise cuidar do nosso... Ela vai trazer os lencinhos. Entrando na esfera dos pais adotivos, qual é o erro que os pais adotivos mais cometem no seu campo de visão psicológico? Não escutar a criança. Esse é o maior erro que eles cometem, não escutar. Não escutar. Não escutar, a gente está atrelado a não enxergar os sinais, Os sintomas. como um não todo. Escutar não é só ouvir. Não o que só a ouvir, criança- é um todo do. é um todo. um Às vezes todo. achar que aquilo é uma besteira. Sim, que é o que eu falei. Se a criança está se comportando mal, eu estou dizendo Sim, a falando gente. comportamento mal, que é o que todo mundo entende. É. Né? Mas quando a criança se comporta mal, ela quer comunicar que tem alguma coisa errada. Sim. Né? E os pais, aí eu não vou falar que não só dos que adotam. Não, aí é no criança, geral. Aí... tem Eu uma falei dificuldade de escutar isso. Né? Então, o que aquela criança está me dizendo? Né? Quando ela chega na escola e bate no amiguinho. O que ela está dizendo, se ela está mentindo ou ela está roubando alguma coisa? Né? Ela tá te passando um sinal, O que ela tá te ela passando uma está querendo informação. me dizer com isso? O que ela está me comunicando? Tem alguma coisa errada. Eu era um terrorista Então eu preciso ficar pequeno. de olho. E eu não fui adotado. Eu era um terrorista. Sim. Por quê? Porque meus pais trabalhavam viajando. Minha avó que cuidava. Era a forma de você chamar A atenção. forma de chamar a atenção. Então, assim, quando chamava pra escola pra falar alguma coisa que eu tinha aprontado, meus pais tinham que ir. Não tinha jeito. Eles tinham que dar um jeito e ir. E aí eu acho que é interessante que a própria família também tem que entender que às vezes a criança está chamando atenção, ele também já não pode taxar que não é porque é adotivo. Porque às vezes aquele problema também que a criança está dando É um comportamento normal Você de vê, qualquer outra criança. Acabei de dar esse exemplo aqui. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas tá fazendo porque já é. A própria família fala assim, porque é adotado. Não, então eu acho que. Por isso que. Uma pergunta, não sei se você colocou na lista, né? Mas em qual momento que entra o apoio psicológico na adoção? Muito bom. Olha, ao meu ver, a criança, desde que sai para a adoção, ela já deveria estar em acompanhamento psicológico. Já saiu em acompanhamento, Já saiu em né? acompanhamento. Mas não só porque- individual ou familiar também? Familiar. Ou faz separado Familiar, e depois faz. Porque são duas construções diferentes. A criança vai ter que construir um novo ambiente para ela, e aquela família que está recebendo a criança também vai construir um outro ambiente com uma criança.
Então, acho que os dois vão precisar de ajuda, não só a Mas criança, o como mesmo a família. psicólogo, Não, diferente. diferentes, porque senão você trava a criança de poder falar as coisas a também que estão confiança sentindo. também, tem a De confiança. poder se abrir e Sim. falar como um todo, né? Os pais, na sua visão, vamos imaginar assim que uma adoção, uma criança de 4 anos de idade. Qual é o momento dos pais falarem para essa criança a verdade como um todo? Ou eles já podem vir contando Sim. já vem contando Isso, já uma isso historinha? mesmo. O certo é colocar para a criança a história dela desde o começo. Desde o começo. Então, a criança já pode, por exemplo, se é um bebê, a criança é adotada como bebê, a mãe já pode ir contando uma historinha desde bebê. Né? Conforme ela for aprendendo as coisas do dia a dia, Sim. como ela vai aprendendo a linguagem, assim que ela for começando ali a falar, ter contato, já pode ir inserindo historinhas. Eu falei que no meu caso foi mais ou menos com 6 a 8 anos, mais ou menos no Guarujá. Mas não teve, a gente sentou, minha mãe sentou a gente lá na mesa, trouxe mais uma amiga e contou, e foi super tranquilo. E aí eu até cheguei a comentar que ele me perguntou, eu falei, pra mim, né, não sou psicólogo, mas eu acho que não existe assim, tem que ser com 4, tem que ser com 5, tem que ser com 6. Eu acho que a família também vai entendendo a fase ali, opa, é o que você falou, ele já pode ir começando desde o início e tal, mas ele vai entender, o pai vai, acho que descobrir, agora é o momento certo de falar. Eu acho que os pais têm muito medo. Eu ia falar exatamente isso, sobre a questão do medo, né? Tanto que a gente sabe de casos que as pessoas foram descobrir que eram adotadas já na adolescência ou na fase adulta, né? Porque os pais tiveram medo de contar. E como lidar com esse medo? Os pais que estão nos acompanhando aqui, como é que eles lidam? Larga a mão do medo e vai de coração aberto? Seria Então, isso? por isso que seria importante o acompanhamento. Eu acho que para você chegar ao ponto de tomar a decisão de adotar uma criança, você precisa se preparar para isso. A gente tem aí um déficit, digamos assim, no governo mesmo, das políticas públicas, de não tratar isso, tanto que a gente não ouve muito falar sobre a questão Sim. de adoção. Não é algo que a gente tem programas, né? Então, acho que isso é algo que deveria ser construído nos abrigos. Para quando essa criança sair do abrigo, já ter um protocolo para os pais seguirem, né? Então, vai para o acompanhamento, vai poder entender o que é isso. E até um mundo mais pronto, né? Sim, também. Né? É Então, não se importante os. tem, na escola também não tem um preparo para isso. Os professores estão totalmente despreparados para como receber, como fazer, o que eu faço, né? Se eu trato isso. Não só para criança adotada, também como para criança Sim, que, sim, Sim. sim, com déficit ou que seja, se a gente fala especial, né? sim. Então hoje a gente sofre muito com isso também, né? Sim, Para você achar. os pais têm medo porque eles têm medo de serem rejeitados. Têm medo de serem abandonados depois quando A fase. o filho crescer, abandonar e procurar a família biológica e ele não se sentir mais amado, né? Então há um medo também. Mas eu sempre falo que isso é uma construção, né? Assim como a gente constrói com o filho biológico, o carinho, o amor, né? Esse acolhimento que a gente dá para o nosso filho biológico é uma construção também com o filho, que é diferente do adotado um filho bebê como um filho maior, né? Na fase da adolescência ou na fase da infância. Mas eu acho que isso tem que ser construído, teria que ser colocado desde que a criança sai do abrigo, como que é melhor, porque os pais não estão preparados, muitos não estão preparados, Sim. eles estão na ânsia de ter o filho, né? Mas Querem, não sabem mas o que não vem o que depois vai vir. disso. Então, um acompanhamento seria o ideal. Então, perguntando exatamente sobre essa questão o medo, né? Então, vamos imaginar, os pais têm medo de falar e, às vezes, na ânsia de tentar entregar muito amor, podem cometer alguns erros. E quais seriam esses erros que podem vir a cometer? Eu acho que o primeiro, às vezes, é um espaço da criança. Então, o que acontece muito é o filho, às vezes, rejeitar o pai. Tá. Então, não quero falar com você, não quero te ouvir, sai para lá, fecha a porta do meu quarto, né? Coisas desse tipo. Os pais vão entender aquilo como uma afronta e como uma rejeição. É uma dor. Ah, ele não gosta de mim, eu não estou fazendo alguma coisa certa, né? Tem alguma coisa que não está legal na relação.
Mas esse é o conhecimento que eu falo que os pais deveriam ter de como que é o processo de uma criança adotada internamente. Né? Ela está ali tentando ressignificar uma história, tentando encontrar o seu lugar de pertencimento naquela família, naquele novo ambiente. Então, ela também está perdida naquilo tudo. Então, o maior erro, eu acho, que é não dar o espaço para a criança naquele momento. Ou um adolescente, que também é uma outra fase, que está passando já pelas suas próprias concepções internas Sim. ali de Aí aquilo que ele mudança. segurou de falar quando era criança, ele pode, na adolescência, começar a jogar mais. Sim, porque a adolescência já tem o problema de você De ser adolescente. de ser adolescente, que é Já você tem essa fase que já não é muito fácil. você não tá entendendo qual é a sua tribo É. e você vai procurar ainda a sua tribo, entender que lugar, para que lugar você vai. E se ele não achar, ele vai culpar os pais por não saber Se qual você- tribo que ele é. Então, e se você vem de uma família, está numa família, num lar, que você foi adotado, isso aumenta 2 vezes, né? Então, porque já tem a fase da adolescência, que são os conflitos internos que todo mundo passa, e ainda tem um conflito desse não pertencimento. Eu falo sempre desse não pertencimento, porque é muito isso. Você sentir, é como se você estivesse sempre num ambiente e, de repente, aquilo tudo é tirado de você. E você, de repente, é inserido num outro, com novas histórias, Tudo diferente. mobília diferente, pais, avós, Cheiro, todo mundo diferente. tudo diferente, né? Tudo diferente. O comportamento, a cultura, tudo diferente. Então é muito assustador também para a criança. Agora, os pais, quando vão adotar, eu não sei como funciona, né? Mas ele já tem que começar a fazer um tratamento psicológico antes? E quanto tempo antes? Então, tipo, por exemplo, decidi, vou adotar uma criança. Uhum. Eu e minha esposa vamos adotar, decidimos hoje. Então não é que eu vou chegar lá no orfanato e eu assim, ó, eu vim aqui, quero, não tem problema, pode ser bebê, pode ser 8, pode ser adolescente, eu quero adotar. Mas em algum momento antes disso, ou até chegar o momento da adoção, a família deve se preparar com um psicólogo, ou quanto tempo antes de eu realmente efetivar a adoção? Olha, eu acredito que quando você, com o seu parceiro, a sua parceira, fala assim, vamos adotar uma criança, eu acho que a partir daí você já precisa procurar uma ajuda para entender o porquê que é que você está querendo adotar uma E entender o que você vai passar. que é o que a gente estava conversando. Eu quero adotar uma criança porque a sociedade está me cobrando de ter um filho. Eu quero adotar uma criança porque sempre foi o meu desejo genuíno daquilo, né? Ou porque só o meu parceiro quer e eu não sei muito bem se eu quero. Né? Então eu acho que desde o começo, quando você surgiu a ideia do casal, né, independente de gênero, fala assim, eu quero adotar uma criança. Aí eu acho que os dois vão precisar entender da onde vem aquele desejo. Eu acho que a partir daí o acompanhamento psicológico já deveria ser feito. Mas eu sei que nos processos de adoção, as entrevistas com o psicólogo. Né? O processo já O processo é bem rigoroso, né? então Ele é já bem tem, rigoroso, já né? tem a entrevista, né? Mas eu acho que fora isso, eu acho que deveria ser feito o acompanhamento. Porque eu falo isso porque assim, quando a criança chega no consultório, a gente sente que tem há sim, a dificuldade muito grande dos pais em lidarem com as questões das crianças. E a gente vê também alguns comportamentos dos pais que coloca ali, tipo, será que era desejo de um, será que era desejo de outro? Como que é isso? Então, como que veio esse desejo? É uma coisa que eu sempre faço nas entrevistas iniciais com os pais, né? Da onde veio esse desejo da adoção? Né? Como que foi constituído isso entre vocês? Como que vocês conversaram sobre isso? Então, por isso que eu acho que esse acompanhamento deveria vir E essa é a antes. base de tudo, essa Sim, pergunta, né? mas O porquê, né? existe um tempo, ou uma receita, pô, 1 mês, 3 meses, 6 meses, que esse casal tem que estar fazendo esse acompanhamento até falar assim, não, é isso mesmo. Vai depender muito do casal. Né? Vai depender muito das questões que eles têm. Não tem como a gente dizer um tempo, porque é uma história muito Particular. subjetiva, isso, sabe? Assim, de cada um. Do que cada um. Às vezes pode ser só algo que você resolve rápido, em algumas sessões você já consegue entender. Às vezes o tempo não vai ser o mesmo de um para outro, o tempo é outro, vai precisar mexer em questões anteriores àquela, até do casamento, da relação. Então, tem muitas outras questões que podem estar atreladas a isso, para se chegar no momento de eu quero ter um filho, né, que não tem como a gente prever tanto tempo para poder. É muito individual, é muito individual. Até porque o processo também não é rápido, né? Então é um processo bem demorado, pelo que eu analisei, pelo que eu tenho visto.
É um processo que a avaliação é bem puxada. Eu queria te fazer uma pergunta: como os pais devem reagir quando a criança quer conhecer a origem dela? Falar a verdade. Bate Sim. pronto. É isso. Procurar. E se a criança quiser realmente, eu quero saber. Hoje em dia a criança tem o direito, há uma lei para Ah, isso. existe uma lei. Existe uma lei. A Desculpa, criança passou tem batido. direito a acesso até aos documentos. A Entendi. criança não vai prontamente, né, por conta da idade, fazer, Claro. né, procurar por isso, mas é Virar. um direito de quando se aparecer o desejo ali, procurar, de saber sua história, E os de pais, acessar os e o documentos e certo tudo é mais. deixar tudo bem transparente, Sim. né? E se essa criança ainda não é uma criança, ainda não está no momento e não manifestou esse desejo de ver os documentos, ao mínimo visitar o abrigo. Tem crianças que procuram, eu queria visitar lá onde eu, né, morava. Olha só. O ideal é que os pais levem ela, porque aquilo é a história dela. Sim. Tem criança que às vezes não conheceu a família, mas ela viveu um longo período dentro do abrigo. E aquela é a família dela. Aquela é a Aquela família foi o dela. ambiente Ah. dela. Aquela foi a história dela, com aqueles cuidadores. Então, retornar àquele lugar é retornar à história dela. É muito importante, para que ela não fique fantasiando milhões de coisas. Então, é importante que ela retorne, é importante que os pais façam esse laço, né, para também aproximar deles, né, essa criança. Não tem como a gente apagar a história que ela viveu, tem como acolher, entender, dar outro significado. E não tem nem o porquê, né, de Não apagar tem a história, não tem o porquê. Porque Porque quanto você não mais vai elementos conseguir, né? tiverem, eu acho que mais fácil vai ser essa criança se resolver, Sim. né? Isso eu aplico para todas num geral, né? Alguma dificuldade que eu poderia dizer assim nessa questão de conhecer a família, conhecer a sua origem, o que pode acontecer é eles se depararem com a questão da violência, né? Algumas histórias não são histórias boas. Sim. Né? Então isso pode ser algo que pode ser difícil para ele poder enfrentar, né? Mas isso não quer dizer que ele não deva saber. Pode depois lidar com isso, né? Mas é importante que ele saiba, independente de qual foi a história. Aí, eu pensando aqui, me veio uma pergunta. A adoção, ela pode ser uma história de cura? Tanto para os pais, inicialmente, e depois repassado para a criança? Eu acredito que sim. Depende como essa criança vai ser recebida, né, do ambiente, que pode essa história que ela teve inicial pode mudar, né, e ela conseguir conforto, ela conseguir acolhimento, conseguir algo que a gente chama ali dessa construção do ser de uma forma mais adequada, mais tranquila. Ela pode conseguir isso nessa nova família. Então pode sim ser uma cura. Essa foi bem direcionada àqueles casais que estão tentando Sim. e não conseguem ter de alguma forma por algo biológico que atrapalha, e esses casais não querem procurar uma barriga de aluguel, alguma coisa do tipo, eles querem adotar. Então, o meu pensamento da pergunta era justamente essa, porque é uma cura para os pais que não podem ter, Também, sim. né? E para aquela criança também que ficou num abrigo, também uma cura, não? Sim, também. É a realização de um desejo, né, dos pais. É de algo que fica faltando e que o processo da adoção ali, adotar uma criança é algo que faltava e a partir do momento que chega se constitui a família. E dentro desse processo todo, né? Ou seja, existe lá protocolos, né? O que você ainda enxerga como erros? Porque assim, mesmo a gente fazendo todos esses protocolos, grande processo, né? a criança pode cair numa família que, sei lá, não queria realmente adotar, não foi visto ou identificado isso, e aí amanhã essa criança sofre uma nova violência nessa nova família adotiva, ou nem só a violência física, mas de repente a família não está bem, realmente não estava preparada, e falou assim, não, eu vou devolver. Assim, o que você enxerga que poderia ser melhorado ou quais são os pontos negativos desse processo todo? Eu acho que essa investigação que eles fazem, né, dos pais, né, eles fazem o que você tem, onde você trabalha, o aspecto emocional mesmo da família, eu acho que é pouco explorado ali. Então, eu acho que cuidar mais desse aspecto psicológico da família antes da adoção seria algo que poderia evitar muito. Sim, mas vamos dizer que a família, o casal, sei lá, esteja mal intencionado, né? Existe. Sim. Como identificar? Porque
Aí nós estamos falando mais de um psicólogo, mas porque assim, pô, peraí, o cara tem que entender, ler a fisionomia, tudo, porque às vezes a pessoa está preparada realmente Sim. para mentir, Mas a gente né? pode pensar que a gente talvez não vá identificar essas pessoas. Assim como a gente não identifica numa família que não tem um filho adotivo. Eu acho que uma forma de amenizar isso seria ter um processo mais rigoroso e do processo psicológico dos pais. Dos pais, né? É, eu acho que se tivesse algo mais rigoroso nesse, Uma avaliação mais... uma avaliação assim, ou um tempo, tudo bem que assim, às vezes não se tem tempo para isso, mas como é tão demorado esse processo Sim, da adoção, acaba eu sendo acho que tendo poderia tempo, né? fazer algo que conseguiria nesse tempo que já é tão moroso entrar com uma parte psicológica pros pais maior. Agora identificar isso, eu acho que não é algo muito racional, né, matemático. Né? Tem muitas pessoas que a gente não vai conseguir identificar de cara. Ah, A gente tem personalidades que a gente sabe então, que é uma e a gente personalidade fica que vai falar e a preocupado, gente vai saber como que é. porque a gente fala, o que também leva de preocupação? Ah, aí a gente fala que o processo nosso é moroso, demora, pode ser por coisas positivas, como também negativo de demorar demais. E aí a pessoa que está com tanta ânsia de adotar, o que faz? Vai para a África, vai para outro lugar e vão adotar com mais facilidade lá. E isso também é o correto? Porque, ou seria, de repente, Então, achar um balanço melhor aqui no Brasil para que a gente consiga destravar isso. É lógico, existe criança para ser adotada no mundo inteiro. sim. Mas por que primeiro a gente não começar a arrumar a nossa casa? É primeiro olhar para dentro do território, né? Mas a gente vai precisar falar de lei, né? E lei é o tipo de coisa que hoje não, já tem um tempo, tá difícil de falar de leis, porque leis a gente acaba dependendo da política e da política a gente já sabe que eles mal estão conseguindo se organizar lá dentro entre eles para conviver. Imagina para falar sobre esse tipo de coisa. É importante até um dia uma próxima que a doutora voltar aqui conosco, a gente tentar ter um advogado aqui Eu acho que é interessante. para a gente poder Sim. falar e cruzar essas informações e passar até Porque às para vezes quem a está pessoa nos desiste. acompanhando, né? O que acontece? Por causa da Às vezes, morosidade. às vezes Sim. tem lá a criança, tá lá disponível para aquela família e aí acaba perdendo esse time Legal. porque pô, foi tão burocrático, a família é uma família boa, eu não sei Mas o aí quê. eu vou fazer o advogado contrário dessa história, a doutora me fala sobre isso daí. Porque também eu penso da outra forma, que se você quer mesmo, aí você vai até o final no processo. Você vai aguentar o processo até o final. Fazendo um contraponto nisso daqui. Existe com certeza aquelas pessoas que... Mas será que essa pessoa que desistiu no meio do caminho, não foi melhor ela desistir no meio do caminho? Então, mas é por isso que eu falo, depende do ponto sabe? É igual um casal que vão fazer os filhos normal, genético. Pô, tentar engravidar, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, tentou de novo. Isso também se torna frustrante. Sim, sim. Então, às vezes a pessoa tá adotando, pô, entreguei toda a documentação, já passei pelo psicólogo, já fiz. E aí começar a ter mais morosidade, você, porra. Então, mas você Aí sabe ele parte para ir para a segunda linha, que é aí adotar fora. Então, mas você sabe que o processo que demora mais são os bebês. São os bebês que Nós demoram temos mais? Crianças, irmãos, 3 irmãos. E aí isso demora mais. Isso é mais rápido. Então, os bebês São mais complicados. são mais complicados, demora mais, esse processo demora mais. Agora, crianças mais velhas, irmãos, aí eles são mais rápidos, o processo é mais rápido. Mas aí a Só família quer o bebê. Porque a grande Só maioria... que a gente a tem grande esse maioria quer... entrave, a maioria das pessoas não querem 3 crianças, 4 irmãos. Eu acho que isso tem uma morosidade, mas a morosidade eu acho que é mais com bebês. Mas às vezes a família não quer. Aí voltamos de novo para esse debate, né? Porque assim, eu não quero, e é o que a gente quer mostrar, Sim. eu não quero a criança de 5 anos, eu não quero a criança de 6 anos porque vai me trazer, eu vou ter eu tenho medo de trazer esse histórico, não sei o quê. Por isso que é importante esse Mas nosso também programa para mostrar, sim. não tenha que ter esse medo. Cara, vamos abrir a porque mente, também tem vamos a ver. contrapartida. Às vezes é um casal que ele tá pronto pro momento por uma criança de 6 anos e não um bebê. Só que ele não entendeu. Exato. E aí ele pode entender e encontrar isso. Falar, olha,
pai e mãe não é para ser um bebê. Para vocês, o momento, o estilo de vida de vocês hoje, a vida de vocês é para uns 6 anos. Por isso que aí entra esse negócio do psicólogo. Sim, de analisar porque há muito antes. medo, há muito tabu, há muita fantasia. Então os Mas pais que- não vão. E que pode ser feito tranquilamente isso, Uhum. desde que busque essas orientações. O papo é tão bom, a gente está chegando na nossa parte final, mas antes eu quero te pedir não vou falar 2 conselhos, mas que você deixe 2 mensagens. Primeiro, para aqueles pais que querem adotar. Qual a mensagem que você deixaria para eles? Eles estão nos acompanhando, estão nos assistindo. O que você deixaria para eles de recado? Não desista. Não desista do seu desejo. Amor. Né? Quando a criança chegar para você, amor, escuta. Eu acho que esse é o caminho principal para poder acolher uma criança em adoção. Amor e muita escuta. Para quem está nos acompanhando sabe que a escuta não é só ouvir, hein, gente? Se você pegou aqui no meio do caminho, volta um pouquinho, que a gente já falou sobre isso. E o que você diria para uma criança adotada? Mais difícil. Eu sei. Porque depende muito da idade, né? Eu acho que uma criança adotada que já está numa idade maior, ela busque um acolhimento daquele que se mostrar mais para ela. Então, às vezes não vai ser de um, não vai ser de outro, vai ser, por exemplo, da avó, né, de um tio. A avó veio na minha cabeça na hora, é engraçado isso. Então, que também é sua família. Né? Então, acho que tem muito medo, é um mundo desconhecido para ela, mas eu acho que tem outras pessoas que ela pode procurar um vínculo maior. Então, se apegar a esse vínculo maior familiar que ela tenha com um ou com o outro ali da família. Eu acho que ela pode ficar com medo de início, mas conseguir, no olhar de algum, né, da família, conseguir cruzar, sabe, esse amor e esse pertencimento, que daí ela pode puxar para o resto da família. É um pouco disso. É bonito isso daí. E emociona. Esse assunto Não, é um problema cara, aqui para mim. vai ser- Eu tenho ficado muito emocionado. João, você quer fazer Não, eu seu ajuste final aí? eu vou trazer só um clima mais leve, né? Eu falei pra minha mãe que a única coisa que ela me prejudicou, eu falei com ela semana passada, falei, ó, quem tem irmão sabe que a brincadeira que todo irmão faz é que você é adotado. A Não, mãe te achou. E eu falei, só que eu não pude brincar, porque se eu chegasse a minha irmã, você adotava, você também é. Olha, Falei, mãe, você estragou isso. eu cansei de usar isso. Eu cansei de usar isso como brincadeira com os meus amigos dos meus pais que não me conheciam ou só tinham ouvido de falar e encontrar com os meus pais. Tudo bem, tudo bem. Vocês contaram para ele que eu sou adotado? E na frente dos meus pais eu brincava com isso. E eles entravam na pilha também. Ah, achei na caçamba. Olha isso. Era brincadeira. Você não pôde fazer esse tipo de Não brincadeira. pude, Eu porque fiz os meus muito. fazem, né? O João Aham. Vitor, quando fica pra Ana Luísa, você sabe que você é adotada, né? Você sabe, né, que você é adotada. Eu falei, então, mas o pai Eu de fiz vocês isso com as também minhas é. irmãs também. Engraçado, né? Engraçado isso daí. Emídia, me É conta isso. uma coisa. Para quem está nos acompanhando e quer encontrar um pouquinho mais sobre o seu conteúdo, quer encontrar com você, quer falar contigo, como é que faz? Pode entrar através do Instagram, Emídia Damasceno. É só mandar um direct lá. Só mandar um direct por lá que eu tô por ali. Que maravilha. Agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo Eu que por ter agradeço o aceitado o convite. convite e estar aqui com a Obrigada. gente. E vai estar mais vezes com a gente, Sim, né, João? vamos trazer mais temas aí. Tá bom. E, ó, vou te falar, gente, você se segura aqui, hein? É, A tem gente só que vê o ser- zoinho enchendo assim, É, o dela encheu é, também. o dela- Porque a gente tem vai tudo. lembrando de coisas, Sim. ó. E vai todo mundo se segurando É aqui. isso aí. Em breve, vocês que fabricam lenços podem mandar pra gente. Por A favor, gente vai estamos precisar. precisando. João, meu irmão, mais um Obrigado. pra conta. Vocês fiquem com Deus, continuem nos acompanhando. Não esqueçam de se inscrever, deixa aquele joinha e o seu comentário. Você conhece alguém, ou gostaria de ser adotado? Interrogação. Deixa aí no comentário pra gente, pra eu saber o que vocês pensam. Valeu!